Ô glória, a graça e a paz, queridos amados irmãos e amigos, Deus abençoe a tua vida. Você sabia que mais cedo ou mais tarde todos nós passaremos pelo teste do dinheiro? Eu quero dizer para você que Saul, no momento que ele tinha riquezas, ele perdeu. Foi reprovado no teste do dinheiro. Abraão, quando tinha pouca riqueza, ele foi aprovado no teste do dinheiro. Veremos isso na leitura de hoje. Que Deus abençoe a tua vida. Eu sou o pastor Edivaldo Domingues, da Igreja Apostólica Rios da Graça. Somos Vinha associados à Videira. Estamos aqui fazendo a leitura do livro Restituição Financeira, autoria do pastor Wilson Oliveira da Silva, da Igreja Videira, supervisor de São Paulo e da Europa, e é uma bênção, uma revelação mais profunda que a outra. Tá bom, meus queridos? Como a gente está falando de restituição financeira, quero reforçar no seu coração, você que é um homem temente a Deus e sabe que na lei do Senhor existe um princípio, o princípio da semeadura, tá bom? Então eu estou deixando aqui para você, ó, a conta corrente, estou deixando aqui o QR Code, que você pode fazer a sua oferta de doação para o nosso ministério da Igreja Apostólica Rios da Graça. Você tem sido instruído, você tem sido abençoado pelo nosso ministério, faça a tua semente, a sua semeadura, e com certeza irá colher muitos frutos, como diz a palavra, tá bom? Muito obrigado pela sua oferta, muito obrigado pelo teu santo dízimo, tá bom, queridos? Nós queremos avançar e Deus vai usar você para nos ajudar a avançar, a frutificar, tá bom? Muito bem, hoje nós vamos aqui no capítulo 3, diferença entre Saul e Abraão. Gente, é tremendo, hein? É poderoso que vamos ver hoje aqui no capítulo 3. Aprendendo com Saul e com Abraão. Como se aprende com Saul, né? Aprende o que não pode fazer. Como se aprende com Abraão o que pode fazer. Mas tem coisa que Abraão também fez, não é verdade? Deu mancada, não é verdade? Mas enfim, Saul deu muito mais mancada, porque o final é o que importa. O final de Saul foi terrível, né, gente? Então, em nome de Jesus, eu quero que você avance, tá bom? E olha, que você faça o teu comentário, o teu like é muito importante, o teu joinha. Já dá o joinha aí, senão você esquece. Cada joia que você dá, o YouTube entrega para 5 a 10 pessoas. É uma ferramenta poderosa de evangelismo. Tá bom, meus amados? Deus abençoe tua vida. Vamos lá? A leitura. Eu quero então aqui trazer para você que o vencedor, ele sempre vai passar pelo teste do dinheiro, tá? E a gente vai começar falando aqui de Saul, né? Saul, o povo de Deus pediu um rei. Um povo de Deus pediu um rei. E aqui, o povo de Deus, por que que queria um rei? Primeiro, porque os filhos de Samuel, que era o profeta tão amado de Deus e não caiu uma palavra por terra, os filhos dele sucumbiram às riquezas. Lembra do capítulo anterior, do Mamon, do senhor da riqueza personalizada? É o Mamon, que fez o Lúcifer cair, fizeram também os filhos de Samuel cair. Então o povo não queria os filhos de Samuel. Quantas vezes você vê isso nos dias de hoje, não é verdade? Então, também o povo estava vendo os outros povos com riquezas, tendo um rei, então pediram um rei também, porque estava de olho nas riquezas que os outros povos tinham. Então, eu quero ler aqui só um pouquinho, 1 Samuel, capítulo 8, versículo 1, desculpa, 1 Samuel, capítulo 8, versículo 1 a 8, falando aqui o começo aqui dos filhos de Samuel, olha só. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, o segundo Abias, e foram juízes em Berzeba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Olha só. Antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. É triste, né, hoje você ver no meio evangélico, quando as pessoas querem tratar a igreja como se fosse uma empresa,
onde ela quer, por fórceps, colocar ali a geração dela para seguir quando a igreja está vendo que não tem um mínimo de condição, que são pessoas como os filhos aqui de Samuel, não tem um mínimo de relacionamento, de presença de Deus e de compromisso com o reino de Deus. Ninguém é mais bobo hoje, né, gente? Então, aconteceu isso aqui. O povo falou: o quê? Samuel, ó, você nota 10, mas seus filhos, você está de brincadeira, você querer que seus filhos venham ser juízes sobre nós. Então, a reprovação vem do céu, né, gente? Nada fica em oculto. Então, aí, os filhos foram reprovados porque caíram no laço das riquezas. O mamão, ó, deu uma rasteira nos filhos de Samuel. Triste, né? Samuel, que era tão querido pela nação, Samuel, que rejeitou os laços de Mamon, vê os filhos agora caíram no laço, como Lúcifer caiu. E eu quero, então, colocar para você aqui uma observação. Ó. O dinheiro sempre trabalhará com a aparência das coisas, jamais com o conteúdo de realidade delas, justamente porque não tem realidade nenhuma. Aparência é o seu mote de vida. Então o povo pediu o quê? Um rei bonito. Saul era bonito, o homem mais bonito de Israel naquele tempo. Está lá em 1 Samuel 9:2. Então, sabe, não pode ser só aparência. Lembra quando Samuel, o próprio Samuel, foi escolher Davi, quase que ele cai na aparência? No mesmo erro aqui? Não que, veja bem, ele estava vendo os irmãos de Davi, o Eliabe, bonitão, mas não era, era Davi que estava lá, e Davi também não era feio, mas Davi tinha conteúdo, Davi tinha temor, então Deus tinha escolhido, percebe? Então aqui não, aqui o Saul, o povo quis ele tinha uma boa aparência, e Saul estava com um começo muito bom, mas o importante não é o começo de todas as coisas, a palavra diz em Provérbios que o importante é o final de todas as coisas. Assim que Saul recebeu o Espírito Santo, ele foi mudado, né, em um novo homem. 1 Samuel capítulo 10, versos 6 a 9. Saul começou muito bem o seu reinado, confiando e servindo ao Senhor. No entanto, também começou a se engrandecer, à medida que as riquezas começaram a brotar ao seu redor. Certo dia, Deus o manda guerrear contra os amalequitas. Aqui você já sabe o que vai acontecer. Meu filho. Você tem que vigiar. Então, aqui o Saul vai ser testado, né, gente? Então ele já era um rei consolidado e aqui ele vai ser testado. E já estava misturado aqui a cabeça dele entre servir a Deus e as riquezas, que nesse momento já eram muitas, já tinha muitas riquezas o Saul nesse tempo. Como Jesus disse, isso não é possível acontecer. Mateus 6:24. Ou você se assenhoria, né, do dinheiro, ou o dinheiro, que é o mamon, vai assenhorar de você. Ou você serve o Senhor Deus, o Senhor Jesus, ou você vai servir o mamon, que é a riqueza personificada, né? Que fez o próprio Lúcifer cair, não é verdade? Então, queridos, vamos lá. Você sabe aqui que nessa questão dos amalequitas, o que Saul fez? Olha só. Então, tudo que era coisa desprezível do inimigo, dos amalequitas, tudo que era vil, feio, desprezível, ele destruiu tudo. Mas preservou tudo que era bonito e de valor. A ordem de Deus era destruir tudo, mas as riquezas não deixou Saul destruir tudo. Ei, Saul, que bobeira, né, gente? É o teste que eu falei lá no começo. 1 Samuel 15, verso 1 a 3 e 7 a 9. Percebe? Não era para ele reter nada, era para ele destruir tudo. Então você percebe que entre obedecer o direcionamento de Deus, que sabe todas as coisas, que tem o melhor para nós, você não tem dúvida disso, né? Que Deus tem o melhor para nós. Então ele caiu ali, né? Então ele se dobrou achando que estava fazendo, não, eu vou fazer um negócio bacana, eu vou oferecer esses boi, não pode matar esses boi não, vamos levar, oferecer para Deus, nada, conversa. Tudo que era bonito ele reteve.
Então ele fez um altar para ele, mudou. Percebe? Antes ele vencia no Senhor, ele fazia altares para o Senhor. As conquistas, ele fazia altar para Deus. Agora não, eu sou bonito, eu sou o cara. Esse cara sou eu. Percebe, gente? As riquezas vai mudando o posicionamento da pessoa. E a pessoa não percebe. Isso que é seriedade. O sério é isso. Ela vira um escravo das riquezas, ela não percebe. Então, esse monumento que Saul levantou, né? Tá lá em 1 Samuel 15, levantou para ele mesmo, né? Ele caiu. Lembra do cara cortado no capítulo anterior? Então ele caiu nessa. Seguiu o mesmo caminho do cara cortado, a riqueza enfeitiçou ele. Esse monumento que Saul levantou traz muita clareza e manipulação absurda que a riqueza faz com as pessoas. Ela, a riqueza, controla a pessoa em suas escolhas, posicionamento, pensamento, sentimento e ações, mas se esconde de tal forma que a pessoa pensa que é ela mesma senhora das suas próprias ações. E não é mais. Ela é totalmente vendida. E, gente, seja sincero, nos dias de hoje, tá terrível, não tá? A falta de caráter hoje em todas as áreas, dentro das igrejas, no meio político, no local de trabalho, nas escolas, faculdades. Gente, é o final dos tempos. Está escrito que no final dos tempos o amor esfriaria. Então, se tem amor, a pessoa não vai se corromper, não vai passar a perna na outra, não vai falar mal da outra. Mas isso aí, gente, você vê, a pessoa ofereceu mais, ela viu vantagem, acabou, ela vira de lado. Rapidinho, ela quer ter vantagem. O senhor dela é o Mamon, e ela não percebe. Forte, né? Saul não percebeu, ele já foi encantado, levou a rasteira, né, gente? Virou um boneco nas mãos da riqueza. Coitado de Saul, virou um boneco. A partir daí, ele virou um boneco na mão das riquezas. Triste, né? Quando temos riquezas que vêm de Deus, nem ela e nem nós conduzimos a nossa própria vida, e sim o Senhor. Quando as riquezas que vêm de Deus nos possibilitam conquistar algo, não temos dúvida alguma de que foi o Senhor a razão de todas as conquistas. Por isso levantamos um altar a Deus. Como você conseguiu isso? Glória a Deus. Rapaz, como... Glória a Deus. Como você está avançando? Glória a Deus. A glória é toda dele, você reconhece ele. Não da boca para fora, porque você fez o que Deus pediu, diferente de Saul aqui. Deus pediu para destruir tudo, ele não fez. Mas se fosse falar com Saul, Saul, você venceu os amalequitas, glória a Deus. Ele ia falar glória a Deus também, mas não era mais glória a Deus. Deus não estava recebendo aquela glória. O altar era dele agora, ele fez o que ele quis. Então, quando você faz o que o Senhor quer, é demais, gente. Você vai longe. É muito lindo, sabe? Ser liderado por Deus é dar glória, sabe? Então, a melhor glória e maior glória de um homem é ser liderado por Deus. Isaías 55:9 é muito claro. Diz que os pensamentos de Deus não são os nossos. E são muito melhores, infinitamente melhores do que os nossos. Então, seja liberado por Deus e não por Mamon. Forte, né? Que riqueza, né, gente? Que riqueza de ensinamento para nós, né? Você sabe o final da vida de Saul, né, gente? Ele morreu, ó, em um campo de batalha, estava batalhando. Não, eu faço tudo pela obra do Senhor, só batalhando, só batalha, sabe? Nunca tem o descanso, nunca tem o desfrute do Senhor. Está sempre batalhando, sempre cansado, sempre correndo, sempre suado, sempre desesperado. É o Saul no campo de batalha, mas está fazendo isso pelas riquezas. Está fazendo isso pelas riquezas, sem propósito. O propósito não é o reino de Deus, não é ganhar almas para o reino de Deus. Então, olha o final dele. Morreu no campo de batalha, sem deixar uma posteridade. 1 Samuel 31, verso 3 a 6. Saul tinha tudo para dar certo, mas sucumbiu como o diabo aos encantamentos das riquezas. Por isso, ele é um bom exemplo do que não devemos fazer em nossas vidas nesse tempo presente. Bacana, né? Agora vamos ver o Abraão,
que no momento de pobreza ainda resistiu uma grande riqueza? O Mamom vem com a bandeja assim para Abraão, ele falou: não, isso é laço, não quero uma correia do você não, o rei de Sodoma. Vamos falar de Abraão. Vamos falar de Abraão, o pai da fé. Deus disse: sai dos parentes. Você vê que Abraão não era perfeito, né, gente? E Deus falou: sai dos parentes. Ele não leva o sobrinho? Teve problema, não teve? Esse sobrinho vai para uma terra chamada Sodoma e essa terra vai passar por uma guerra. E vai Abraão pegar os seus homens criados em casa, não eram homens de guerra, e vai lá batalhar para livrar o sobrinho. E não é que Abraão vence as guerras daqueles reis, com aqueles exércitos. Como que ele venceu? Ele fez um altar para o Senhor, foi o Senhor. E sabe o que acontece lá em Gênesis 13? Quando ele venceu, ele tem um encontro, nada mais, nada menos, com Jesus, que é Melquisedeque. E toma a Santa Ceia. Olha que altar. Ô, Senhor, como é que eu venci? Não tem como eu vencer essa circunstância. Sabe, eu tenho passado momentos de favor na minha vida e no nosso ministério, os irmãos também, porque agora nós crendo na graça sobre a graça, é favor imerecido. Irmão, é sem esforço. Não é no meu braço. Jesus já fez. A gente usufrui do que ele fez. É cada favor, meu querido. Você fala, olha aí, só de pensar a coisa acontece. Como é bom viver nesse descanso do Senhor e fazer a obra com propósito, ganhando almas para Ele. Tudo acontece, tudo flui, porque é dele. É dele. Então, Abraão venceu a guerra, ele não pegou igual Saul para ele. Ele devotou, né? Ele entregou a guerra ao Senhor. Senhor, eu não tenho como eu vencer com esses 318 aqui. Eu venci milhares, homens de guerra, foi o Senhor. Isso é fazer um altar para Deus. Isso é ter Deus na vida. Isso é Deus dirigir a sua vida, a minha vida. Forte, né? Bom, aí foi o grande teste dele aqui, que o rei de Sodoma disse para ele, né? Dá-me as pessoas e fica com os meus bens e as minhas riquezas. Forte, né, gente? É muito forte. Isso é terrível. É o teste. Todo homem vai passar por esse teste. Se você não passou, vai passar. Todo homem vai passar por esse teste. Vamos ver se Abraão vai ser reprovado ou aprovado. Então, olha só. Abraão, cheio da presença de Deus, ele levantou a mão e fez um juramento diante de Deus para o rei de Sodoma. Esse juramento era que ele jamais aceitaria nem mesmo uma única correia de sandália do rei de Sodoma. Está lá em Gênesis 14. Abraão sabia muito bem que ninguém que negocia com as riquezas sai vencedor. Se é para ficar rico, que seja pelo Senhor. Jamais por Mamon, a riqueza personificada. Então, o Mamon é essa figura, ele não é um demônio, ele, enfim, vai ser revelado no futuro, mas Jesus diz que ele existe e não fala muito dele. É uma riqueza personificada, você está vendo Abraão aqui sendo aprovado. E Abraão não estava rico. Aí recebe uma proposta daquela, pega todo o despojo de guerra para você, e ele disse, não, a minha riqueza vem do Senhor. Ah, gente, o que é isso? O vencedor Abraão foi vencedor também porque venceu as riquezas. Elas jamais o conduziram. Forte, né, querido? Qualquer um que queira ser vencedor mais cedo ou mais tarde terá que vencer o teste do dinheiro. Veja que esse teste pode acontecer quando você tem muitas riquezas ou quando tem poucas riquezas, não importa. Saul sucumbiu quando tinha muitas riquezas. Abraão foi aprovado quando ainda tinha pouca. Seja no muito, seja no pouco, com certeza o teste vai vir para nós. Você quer ser um vencedor? Está preparado para o teste? Em Saul você tem um bom exemplo a não seguir. Em Abraão, você tem um ótimo exemplo a seguir. Faça a melhor escolha. Lembrando, né, que toda escolha
ela tem uma consequência, não é? Então, eu creio que nessa riqueza de ensino que estamos tendo juntos com a leitura desse livro, que você, meu querido, venha escolher sempre o caminho do Senhor, o caminho do direito. O que é certo, vai terminar certo. O que é errado, vai ser sempre errado, vai terminar errado. E como a gente leu aqui no começo, às vezes a pessoa não percebe que ela está encantada, sendo conduzida e sofrendo nas mãos de Mamon e perdendo princípios, perdendo amizades, perdendo sociedades, perdendo ministério. Tudo porque o senhor dela é o Mamon. Forte, né, gente? É muito forte. Então, eu quero com você agora, deixa eu ver se abre aqui. Isso. Eu quero com você agora fazer uma declaração, uma confissão, querido. Tá? Declare aí comigo assim. Deixa eu ler aqui juntinho com você. Ó. Faz essa declaração de fé aí, junto comigo. Eu declaro que aprendo com Abraão. Recuso qualquer atalho, forte, hein? Forte isso aqui. Ou proposta do mundo para me enriquecer. Minha bênção e minha prosperidade vêm unicamente das mãos do Deus Altíssimo a quem eu sirvo. Jesus é o nosso Senhor, é o dono do ouro e da prata, se fez pobre no Calvário para que tenhamos riqueza. Então, recuse as propostas do mamão. Seja aprovado. Você vai passar por esse teste. Gostou do conteúdo? Esse foi o capítulo 3 do livro Restituição Financeira. Vale a pena você adquirir esse livro, manda uma mensagem para a gente, ou vai lá na igreja, adquire esse livro para você, tá bom, querido? Olha, estamos falando de restituição financeira e não existe no reino espiritual, na lei de Deus, a lei da semeadura. Se você semeia, você colhe. Semeia pouco, colhe pouco. Semeia muito, colhe muito. Tá bom? Seja como Abraão. Então faça a tua semeadura. Tá aqui o QR Code, tá bom? Tá aí a chave do Pix. Você pode fazer a tua oferta, o teu santo dízimo. Você pode investir no reino de Deus, investir no nosso ministério da Igreja Apostólica Rios da Graça. Então, nós vamos valorizar o que Deus valoriza, amar o que Deus mais ama, que são almas. É isso que estamos fazendo e precisamos da sua colaboração, do seu amor, do seu investimento, como Abraão investiu no reino de Deus. Seja você também esse investidor. Não seja como Saul, não retenha. Dê, mas dê com alegria, dê com generosidade. Muito obrigado, um beijo. Compartilhe esse vídeo, faça um comentário, não esquece de dar o teu like. Isso é muito importante que o YouTube vai entregar para muitas pessoas. Muito obrigado.